Depois do vídeo, os mortos estão dormindo, deu uma certa repercutida e algumas pessoas até acabaram perguntando, algumas ficaram com dúvidas frequentes sobre o vídeo, pediram até mesmo um aprofundamento. Por outro lado, outras pessoas não estavam perguntando ou questionando, mas elas tinham uma certa convicção e afirmando que as pessoas não dormem depois da morte, mas sim que o espírito volta para Deus. E de verdade, irmãos, eu só estou fazendo esse vídeo porque deu uma certa repercussão e eu entendi que devo fazer um aprofundamento dos textos, para que você não tenha nenhuma dúvida, para que você possa entender de forma clara e objetiva. Porque, para mim, irmãos, esse canal aqui é um canal de teologia simples, sim, eu não sou nenhum doutorado em teologia, mas eu sou uma pessoa que estudo muito e eu sempre quero compartilhar com pessoas que também querem aprender mais da palavra de Deus. Então, para mim, quando você comenta, eu fico extremamente feliz de poder responder, de poder conversar com você, de você colocar o seu ponto de vista em cima de algum texto. E a pergunta que eu faço para você é: será que a Bíblia se contradiz? Será que ela não é 100% confiável? Ou será que nós não estamos entendendo de fato o que a Bíblia quis dizer com a palavra sono? Será que nós entendemos verdadeiramente o significado dessa palavra no termo bíblico? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas eu não vou ficar nas minhas palavras. Eu vou usar aqui textos bíblicos que comprovam aquilo que eu vou dizer para vocês. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o que eu vou revelar para vocês no dia de hoje vai mudar completamente a forma como vocês enxergam a morte. Mas é claro, depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Belino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia do mundo. E o texto que eu vou iniciar esse vídeo é um texto bíblico que algumas pessoas usam para afirmar que o Espírito verdadeiramente ele volta para Deus, que é o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7. Muitas pessoas usam esse texto para afirmar que ninguém está dormindo coisa nenhuma, mas que o Espírito verdadeiramente ele volta para Deus. Vamos ler juntos? No versículo 7 do livro de Eclesiastes está escrito assim, ó: E o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Até aqui está bem claro, não tem discussão. Aqui não tem nenhum erro. A Bíblia diz exatamente o que está escrito. O erro está em achar que o espírito voltar para Deus significa que o espírito está voltando consciente, com uma vida ativa. Vamos dizer que como se estivesse acordado. Só que eu tenho que falar isso para você. Nesse texto aqui, a Bíblia não diz isso. Não é isso que está escrito nesse texto. Nesse texto que eu li, ela explica para onde o espírito vai, mas não explica a forma como ele vai e como ele fica. Agora eu quero também que você abra aí a sua Bíblia no livro de João, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 11, aonde Jesus diz: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá para despertá-lo. Jesus sabia exatamente como Lázaro estava. Lázaro estava morto, mas mesmo assim ele usa a palavra dorme, dormindo, como metáfora. Os discípulos entenderam errado e acharam que era sono normal. Aí Jesus vai lá e explica: não, ele morreu, ele está morto. Ou seja, irmãos, para Jesus, a morte é como um sono. Depois de você entender isso, eu quero ir para um texto, que foi o texto que eu usei no primeiro vídeo, onde deu uma repercutida, as pessoas acabaram perguntando. E pode perguntar, irmãos, aqui a gente está para explicar realmente a Bíblia. A Bíblia, em alguns momentos, ela tem algumas questões que nós queremos aprender, queremos saber, então a gente está aqui para isso. A minha missão aqui é ensinar você, é a gente aprender junto, porque você perguntando isso me dá mais vontade de estudar, de aprender. Então, pode perguntar, irmãos. E o texto que nós vamos ler agora está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Vamos continuar? E pela palavra do Senhor ainda lhe declaremos o seguinte: nós que estamos vivos, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos voltar para Jesus antes daqueles que dormem. É isso que o texto está dizendo aqui. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. A pergunta que eu te faço é: se essas pessoas que morreram estão no céu, estão com Jesus, então por que que elas vão ressuscitar novamente? Por quê? Não faz sentido algum. Se elas já estivessem com ele, respirando, conscientes, ativos, sentindo as coisas, por que que eles teriam que ressuscitar novamente? Não faz sentido algum. O interessante é que o apóstolo Paulo fala que primeiro eles vão ressuscitar, primeiro eles vão se levantar, se formará um corpo glorioso, um novo corpo, né? Por isso que fala que aquele corpo antigo, esse corpo que nós temos aqui, será glorificado, será um novo corpo. Então Deus vai reestruturar o corpo daquele que morreu, que estará nos túmulos, isso está escrito na Bíblia. E aí eles vão ressuscitar primeiro, ir aos céus, e depois nós, se caso não morrermos antes, seremos arrebatados aos céus com Jesus nos ares. Então o texto ele é muito explicativo. O texto ele não nos deixa dúvidas. Paulo não diz aqueles que estão vivos no céu ressuscitarão. Não, ele diz aqueles que dormem vão ressuscitar. Então, Edson, o que é esse sono na Bíblia? O sono, ele não significa inexistência. Só que tem um detalhe importante. Apesar dele não ser inexistência, ele também não é uma consciência ativa. É um estado de espera, é um estado de descanso até a ressurreição chegar. E isso é muito importante. Por isso, irmãos, a esperança bíblica, eu quero que você entenda de uma vez por todas, nunca foi morrer, nunca foi a morte e ir embora, mas sim ressuscitar. Essa é a promessa que a igreja tem. Essa é a promessa para aqueles que morreram. É por isso que eu digo para você, se você perdeu alguém no Senhor, que estava em Cristo, e essa pessoa morreu de forma precoce, por uma doença, por uma tragédia, entenda uma coisa, se essa pessoa estava alinhada com Deus, agora, nesse exato momento, ela não está sofrendo, ela não está sentindo dores, ela não está com saudade de você, ela está dormindo. Para ela é como se fosse um sono qualquer, ela dormiu, de repente ela acorda. Vai ser simplesmente isso, um sono breve, para ela curto, e quando soar a trombeta, o arcanjo tocar, Jesus vai voltar. E aí essa pessoa vai ressuscitar e vai se encontrar com Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Então, irmãos, eu fecho esse vídeo dizendo que não existe contradição. De fato, o corpo, ele volta ao pó. O espírito, ele volta para Deus. E a pessoa, a Bíblia descreve essa pessoa como alguém que está dormindo, aguardando a ressurreição em Cristo. Então, para você entender, e eu fecho nesse resumo do vídeo, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que, de fato, a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7 que o corpo ele volta ao pó, o espírito volta para Deus. Mas esse trecho bíblico não diz como o espírito volta. Não diz que ele volta ativo. Não diz que ele volta consciente. A Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, as cartas paulinas, você vai entender que aqueles que morreram estão dormindo, aguardando o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se esse vídeo te fez pensar em algo, deixe seu comentário aqui. Pode comentar. Aqui a gente está para aprender, para ensinar, para falar aquilo que o Senhor nos ordenou. Então deixe seu comentário. Se você não concordou também com o que foi dito aqui, deixe o seu ponto de vista também, porque eu creio que quando a gente coloca o nosso ponto de vista, aquilo que nós entendemos, em cima daquilo que nós lemos, isso gera assim um debate, gera assim uma discussão sadia para aprendermos, para nos edificarmos em Cristo. Porque quem está buscando aprender da palavra de Deus quer melhorar, quer entender mais do mundo espiritual. Então aqui não tem briga, aqui não tem discussão, aqui tem pessoas sedentas pela palavra de Deus, apaixonadas por Cristo e que coloca o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. E isso para mim é o principal foco desse canal. E eu fico feliz que você chegou até o final desse vídeo. Se você gostou, se inscreve nesse canal, deixa seu like, ativa o sininho, porque toda semana, de segunda a sexta-feira, tem conteúdo novo para você. Hoje foi difícil, era para ter postado o vídeo mais cedo,
mas logo pela manhã eu gravei o vídeo, eu saí para trabalhar, e aí de repente acabou o vídeo ficando sem áudio, porque o microfone falhou na hora da edição. E aí, quando eu fui chegar em casa, estava sem energia por conta da chuva, mas eu falei, eu não vou falhar, hoje eu vou postar esse vídeo, e eu espero que eu tenha te ajudado a sanar essas dúvidas. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.